bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E antes de começar esse vídeo, vamos fazer uma oração. Querido Deus Pai, Senhor, que essa mensagem de hoje chegue no coração de cada um que esteja assistindo esse vídeo, Pai. Senhor, cuide de cada um. Senhor, dê saúde e felicidade. Senhor, nesse final de semana, nessa semana que nós vamos passar. Senhor, nos guie pelos seus caminhos, nos ilumine, Pai, que o Espírito Santo esteja nos guiando. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Vamos lá pro vídeo? Aqui na Bíblia, em João 8:32, ele diz assim: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Essa é uma frase de Jesus, mas Jesus estava ali pregando sobre os escravos e os livres. Mas que verdade é essa que Jesus estava falando? Essa é a verdade desse livro aqui que muitos conhecem, a Bíblia Sagrada, ou, como na época, as Escrituras Sagradas. Quando eu era pequena, me contaram uma história sobre o dia a dia com a Bíblia. Tinha uma casa, um lugar, que tinha uma Bíblia exposta no centro de uma mesa. Essa mesa estava a Bíblia centralizada, bem bonita. Estava aberta lá em um versículo qualquer, em um livro qualquer ali da Bíblia. Eles só abriram assim, no meio da Bíblia, né, pra ficar mais bonita, e deixaram assim no meio, assim, tipo, uau! Mas, então um dia, uma funcionária do lugar foi limpar dessa casa, foi limpar ali porque já tava cheio de poeira. E quando ela foi limpar, tirou a Bíblia, colocou e tal, e virou a página. E esse processo começou tudo de novo. E sim, e a Bíblia começou a empoeirar cada vez mais. Cada dia mais que iam limpar lá, ninguém lia, ninguém via, mas ela estava ali, centralizada. Mas que adianta estar centralizada nessa mesa, ser tão exposta, se ninguém ia ler? É essa que é a essência dessa mini história. Aqui, ó. Essa história significa muito o nosso coração, onde muitas vezes a gente centraliza a palavra de Deus no nosso coração, mas nós não praticamos, nós não vemos no dia a dia, né? Então, a gente não busca aprender sobre o que Deus fala para nós, porque a Bíblia é um manual, para quem não sabe, é um manual que Deus nos deu para viver nessa terra com os seus ensinamentos. Então, cada vez mais que você vai deixando de ler, a sua Bíblia vai ficando mais empoeirada dentro de você. Dá pra entender mais ou menos? Então, lembrando que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, acompanham o povo, né, no início judeu, sempre foi um manual. Sempre Deus deixou claro lá na terra, na tábua dos 10 mandamentos. Então, sempre ficou claro, Deus ali, ele dá um manual para as pessoas, e hoje a gente tem acesso, né, por meio das Bíblias, né? Acho que tem várias versões, então é aqui que a gente consegue falar com Deus e melhorar nosso relacionamento com Ele. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente não consegue tirar um tempo para se dedicar ao Senhor, porque nós priorizamos outras coisas, nosso trabalho, o trabalho, a escola, ou até mesmo a internet. Mas nós temos que priorizar um tempo com o Senhor. Independente se é pouco ou muito, temos que sempre ter, independente do horário do dia, cedo, primeiro horário da manhã, ou até a noite, na hora que você tá quase indo ali dormir, mas nós temos que ter esse horário com o Senhor, para nós melhorarmos nosso relacionamento com Ele e sair cada vez mais de pecar, de desagradar a Deus. Mas, Sofia, eu estudo o dia inteiro,
eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho, chego em casa, tenho que fazer isso, aquilo, eu estudo, tenho que estudar mais em casa, porque eu tô acumulado. Gente, Deus não tá te pedindo 3 horas do seu dia, 2 ou até mesmo 1. Ele te pede pelo menos 15 minutos. 15 minutos da sua rotina agitada. 15, 30 minutos só pra você sentar ali, pegar sua Bíblia e orar aí. Ele só te pede isso, pra melhorar o seu relacionamento com ele. Claro, quanto mais você fizer, cada vez melhor, cada vez mais. Quanto mais você conversa com seu amigo, vamos dizer assim. Tenho eu e tenho um amigo aqui. Quanto mais você conversa com ele, mais profunda vai ser a relação de vocês. Mais vocês vão ter um relacionamento ali, né? De amizade. Mas, enquanto isso, se você conversa pouco, menos você vai ter. A mesma coisa é com Deus. Ele quer ser o nosso amigo, mas nós temos que conversar com ele e buscar saber mais sobre ele, né? Então, isso é muito importante. Eu também, né? Eu tô falando isso, gente, porque eu tenho uma rotina também agitada, assim. Acho que muitas pessoas têm muito mais, mas eu tenho uma rotina agitada. Porque eu estudo o dia inteiro e só 2 dias que eu tenho meio período. E nesses dias eu faço muita coisa, porque os restos dos dias que eu não posso fazer tantas atividades extracurriculares, eu faço nesses 2 dias. Então, eu decidi acordar meia hora mais cedo para conseguir fazer meu devocional com Deus, para conseguir conversar com Ele. Então eu dedico minha primeira hora do dia, porque se for à noite eu tô muito cansada, então ali na primeira hora do dia eu posso ter um pouquinho de sono, mas uma luzinha na cara já resolve, já acordo já. Então, na minha experiência, eu tive que acordar meia horinha mais cedo, meia hora, para daí conseguir ter esse tempo de relacionamento com Deus. Claro, muitas vezes nos finais de semana, tipo hoje, não fiz no primeiro hora do dia, porque eu acabo acordando mais tarde, principalmente hoje no sábado, que hoje eu tô gravando no sábado. Então, já que eu não consegui hoje, eu vou fazer hoje de manhã, vou fazer mais pra tarde e vou dedicar mais tempo à palavra e à oração. Então, já que no dia das semanas, já que eu não posso dedicar a maior parte, já que eu fico na escola, eu dedico a primeira e nos finais de semana eu tento te dedicar ao máximo a isso. Ou ali pelo menos ficar 1 hora ali em louvor, porque daí eu tenho mais tempo pra me reunir e ali conversar com Deus. De tudo, o próximo assunto que eu vou falar, uma coisa muito importante que eu tenho que dizer. Priorize a Bíblia. Como assim priorizar a Bíblia? O nosso devocional no dia a dia tem que ser a Bíblia. Esse livro aqui, longo, né? Você olha assim, uau! Mas tem que ser esse livro aqui. Claro, quando você vai fazer seu devocional no seu dia a dia, você pode ler a Bíblia e pode fazer outros devocionais. Vou fazer aqui, ó, uma desenhada, tá? Aqui, ó. Eu tenho também os meus livrinhos que eu faço, tanto escrevo minhas orações, tenho ali para aprender mais também sobre a Bíblia, mas priorize sempre a Bíblia. Se você não tem tanto tempo, mas eu só tenho tempo para ler uma coisa, só pra fazer uma oraçãozinha e ler uma coisa, então priorize a Bíblia, tá bom? Não um devocional, não é que seja ruim nem nada, é muito bom para o nosso aprendizado. Notificações. Mas priorize ler primeiramente a Bíblia, tá bom? Bora pro próximo tópico que vamos ver como vamos começar. Como começar a ler? Vou ter que esperar até 2026 para começar? Calma, espere. Quando a gente fala em ler a Bíblia, no começo pode ser bem difícil. Principalmente se você não é muito fã de ler. Se você não é muito fã, assim, da literatura. Mas, aqui eu não tô falando pra você ler o livro inteiro da Bíblia. Tipo, Gênesis inteiro, Êxodo inteiro, em um dia. Até não dá, né, gente? Em 30 minutos ou 15 que seja, ler um livro inteiro. Aqui eu tô falando em ler
2 versículos, 3 versículos, ou até mesmo um por dia, mas só pra se alimentando da palavra de Deus. E aos poucos, gente, você vai vendo que os dias vão passando e ali você começa. E não precisa esperar até 2026, porque, né, tem que estar o ano, né? Você já pode começar isso hoje, agora, ou amanhã, cedo. Então, é muito fácil se organizar. Por exemplo, eu peguei no Google um planner de ler a Bíblia. E tem vários tipos. Tem só para ler o Novo Testamento em 6 meses ou em um ano, o Velho Testamento, a Bíblia inteira em 6 meses, a Bíblia inteira em um ano. Então tem várias opções para facilitar. E geralmente eles vão de 2, 3 e muito raramente 4 versículos, principalmente se você pega assim os planos de um ano ou de 6 meses para só a metade ali da Bíblia. Então facilita muito na hora que você vai ler, porque você tem uma organização, você tá vendo o que você tá lendo, o que você tem que ler, porque às vezes aí, não, se você ler, às vezes só vai ficando você vai terminar a Bíblia em 10 anos. Gente, eu fiz o cálculo, tá? Porque eu tava lendo um por dia. E daí eu falei assim, quanto tempo vai demorar pra mim ler a Bíblia? Fiquei curiosa. Deu 80 anos. Mas não é só isso, né, gente? Mas eu acho melhor, eu pelo menos achei melhor pegar um planner e quando eu leio, né, o versículo, só um checklist, assim, na câmera do meu celular, que tem aquelas canetinhas, eu faço isso. Mas também tem como você imprimir, que também é uma ótima opção, daí você cola, assim, ou deixa perto, assim, e daí você vai vendo, assim, acho isso muito legal. Como eu disse, eu peguei um planner, porque eu tinha começado ano passado, mais ou menos ali em junho, eu tinha começado, antes de junho, eu tinha começado um planner de terminar a Bíblia em 6, terminar o Novo Testamento em 6 meses. Só que daí foi passando o tempo, eu fui lendo, eu tava com uma versão bem formal, assim, umas palavras muito complicadas, eu não tava entendendo muito. E deu, um dia eu tava em encontro, assim, com Deus, ali em novembro, mais ou menos. E daí, eu senti no meu coração, né, Deus colocou no meu coração que eu deveria fazer um planejamento ali, né, pra ler a Bíblia inteira em um ano. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu não esperei 2025 começar, no caso, né? Eu fiz ali. E no outro dia eu já falei assim, vamos começar a ler a Bíblia inteira. E daí foi a história dos um por dia. Eu tive que achar um plano. Que é esse plano aqui, ó. Ou, né? Tem vários no Google em geral. Mas agora eu vou pegar. Então, antes de você começar qualquer coisa, peça direcionamento a Deus, tá? Peça para que Deus te direcione para o caminho certo. Para você, porque às vezes você tá precisando mais das mensagens do Novo Testamento, ali das pregações de Jesus, né? Ali, ou você tá precisando mais da mensagem do Velho Testamento ou a Bíblia inteira, mas sempre fale com Deus, né? Em geral, para ele te direcionar para onde você deve começar, para onde você deve ir. Às vezes a gente fica me perdendo, começar por onde Deus quer que comece, né? Então, ore para ele e que ele vai te direcionar para o caminho certo. Não se esqueça que mesmo em meio às tempestades que vêm, não esqueça que Jesus está sempre lá para você, tá bom? Para todos os dias da sua vida, leiam a Bíblia, a palavra de Deus, e conheçam mais os planos deles, das promessas para você, sobre o pecado, o perdão, a vinda de Jesus e até mesmo o Apocalipse no final da Bíblia. Porque Jesus disse em João 14,6, Jesus respondeu, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim.
Então, dando mais um passo para conhecer Jesus, você está dando um passo para conhecer Deus, para se tornar melhor amigo dele e assim viver uma plenitude com ele. Então, isso é muito importante. E uma dica super importante para terminar o vídeo com chave de ouro. Sempre confirme se está realmente na Bíblia. Nós somos humanos, nós somos falhos e muitas vezes acabamos dando maus conselhos porque nós não somos perfeitos. Então, confirme se tudo está na Bíblia. E mesmo que você lê 100.000 vezes, você lê 1000 vezes aquele versículo, você sabe de cor decorado, talvez você não tenha interpretado realmente como é. Então, por isso, sempre peça a interpretação do Espírito Santo em você, para você não interpretar as palavras de jeito errado, entendeu? E ainda passar para os outros dessa forma. Então, sempre peça o direcionamento de Deus, como eu já havia falado, né? Tô falando isso. Então, para você se aprofundar realmente no relacionamento com Ele. E além do mais, não acredite em tudo que você vê na internet. Isso aqui é o básico, certo? Mas principalmente quando se fala na Bíblia. Uma pessoa fala aquilo, uma pessoa fala aquilo, você fica meio confuso, o que Deus quer? Então, leia a Bíblia. Pega os versículos que essas pessoas falam, se você está confuso, veja lá na Bíblia, peça para Deus, né, te iluminar a sua cabeça, né, para você ver realmente a verdade que Ele quer te mostrar. Então, e não existe de confirmar, tá? Não, isso aí eu confirmo, não sei o quê. Mas ele não deixou o versículo naquele vídeo. Então, se você, né, não tenha medo de pedir, quais versículos você falou isso? Até pra você mesmo estudar. Então, é bom sempre não ter medo. Não ter medo de perguntar qual versículo. Ou se o pastor tá falando, você anota o versículo e depois você estuda por sua conta própria, com Deus te auxiliando e te mostrando as verdades que Ele quer te mostrar. Então, Deus te mostrará o caminho correto para se seguir. Resumindo tudo que eu falei hoje em um parágrafo só, leia a Bíblia. É isso. Ore a Deus, porque Ele quer se tornar o seu melhor amigo. O Senhor sempre está aqui conosco, tá te observando, te cuidando, e Ele vai te educar também. Mas Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele quer que você converse com Ele, quer que você aprenda mais sobre Ele também. Então converse com Ele, conte pra Ele pra tudo, né? Sobre seus planos, sobre teus temores, né? Sobre teu futuro, né? Tudo isso, conte com o Senhor, que Ele vai te auxiliar. Eu tenho certeza disso. Então, e sempre confirma com o Senhor sobre as verdades. E não ignore as instruções dEle. Ele tá te falando pra não fazer, não faça. Bom? Às vezes a gente teima, mas né? Deus insiste, Deus não desiste da gente. E é isso que o torna tão. É uma das coisas que o torna tão maravilhoso e lindo. E por último, nesse vídeo eu falei sobre muitas experiências minhas próprias. De como meus planejamentos, de como Deus, né, me mostrou. Então, se você tiver alguma experiência também com Deus, por favor, coloque nos comentários. E se eu falei algo errado, né, como diz Eclipse das Verdades, então também me corrijam, tá bom? Porque a gente precisa sempre se ajudar uns aos outros, porque Deus mostra a verdade, né? Não só por meio da Bíblia, mas por meio das pessoas, todo o ministério dele. Então, que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham uma ótima semana, um mês ótimo e que tudo de bom aconteça. Amém, gente? Um beijo pra vocês. Tchau!